Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem, aqui com vocês. Vocês devem estar se perguntando: meu Deus, a Bruxa de Salem não tem cabelo? Tem. A Bruxa de Salem tem cabelo, ó. Cabelo vermelho. Ó, tá aqui meu cabelo, preso num rabo. Gente, é muito calor na minha terra. Não dá pra suportar. Eu tenho que viver de coque de cabelo puxado. Quem olha assim, eu sou carequinha, mas não sou não. Eu vivo de cabelo puxado porque eu sinto muito, muito calor. Aqui na minha terra é quente demais. Eu tô aqui agora, né? Filmando, fazendo essa gravação. A minha porta tá arregaçada, aqui bem aberta, para entrar um vento, mas o vento que abre entra muito quente. No meu quarto para parar só no ar. Então, assim, muitas vezes eu tô gravando no meu quarto porque lá é mais fresco porque tem ar. É muito quente mesmo. Por isso que às vezes vocês veem fazendo assim umas micagens, né? Mas é porque eu sinto calor demais. Não estranhem. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso relato. Essa história, quem me passou foi a minha querida e adorável vó. A minha avó, ela foi uma pessoa que ela tinha um irmão onde os dois estavam super bem, só que ele era um tanto quanto tenebroso, vamos dizer assim. Uma pessoa bem complicada. E essa pessoa, ele, eles eram muito amigos, só que ele era metido a valente, sabe? Era o tio Gustavo. O nome dele era Gustavo. E ela conta que um dia ele sempre ia pra casa da namorada dele. Naquela época eles iam a cavalo, né? Porque, meu Deus, há quantos anos atrás isso? Eles iam a cavalo. E o tio Gustavo, ele sempre desafiava o inexplicável. E ela disse que nesse dia, quando ele saiu de casa, a mãe dela olhou pra ele, que era uma pessoa que benzia, uma pessoa que já tinha dom também, a mãe da minha avó. Que foi essa avó que me deu o dom, né? Que eu tenho hoje. E eu sou bruxa hoje porque ela deixou pra mim. A minha avó, paterna. A mãe dela disse pra ele que era pra ele tomar muito cuidado, não ir pelos caminhos errados, sempre vir pelo caminho certo e sempre andar na claridade. E ele dizia pra mãe dele: mãe, eu tô com o facão na cinta, tô com a minha espingarda nas costas, eu não tenho medo de nada, eu vou ver a minha namorada. E assim ele foi. Saiu, foi pra casa da namorada, ficou de boas lá com ela, tudo bem. Só que ele, naquele dia, ele se atrasou um pouco, sabe? Ele demorou um pouco pra voltar. Era pra ele vir mais cedo e ele veio mais tarde. Então, o que aconteceu? Ele pegou, né? E foi. Então, assim ele fez, né? Foi pra casa da namorada. E como eu disse lá, ele se atrasou, e se atrasou, e se atrasou. Levou um tempão, tempão, tempão pra vir embora. E quando ele tava vindo embora, de certo, o namoro tava bom, né? Vamos e convenhamos. E quando ele tava pra vir embora, o sogro dele disse pra ele dormir lá. Ele não quis dormir. Não quis nem saber de dormir lá. Não quis nem saber de ficar lá. Então, ele disse que ia embora do mesmo jeito e no outro dia ele voltava. A namorada dele disse, por favor, que depois ficou esposa dele, essa namorada, né? Ela disse pra ele, por favor, fica. Não vai, eu me preocupo muito contigo nessas horas. Mas ele, muito teimoso, muito metido a valente, disse, eu vou. E ainda vou cortar o caminho por aquela estrada que todo mundo tem medo. Que hoje é noite de lua cheia e eu vou por ela. Mas as pessoas, sempre que passavam por aquele lugar, diziam que não era para passar, que ela tinha uma aparência. Na época eles falavam aparência, tá? Mas hoje eu digo fantasma. Mas enfim, ele foi. Pegou o cavalo, apiou, né? E pegou as coisas dele, botou tudo no cavalo e foi. Quando ele estava chegando perto dessa tal ponte, que era onde passava esse espírito, que todo mundo dizia que tinha um espírito que tinha lá nesse lugar, o cavalo dele brecou. E quem disse que o cavalo vai? O cavalo não ia. E o cavalo não ia, não tinha jeito de ir, tá? E ele, dando com a espora no cavalo e o cavalo nada. Esporeando, esporeando o cavalo e o cavalo nada. Aí ele desceu do cavalo, tentou empurrar o cavalo e o cavalo nada. Ele, meu Deus, o que esse cavalo tem? Que bicho triste, que não vai. O cavalo, o que tu tem que tu tá empacado? E ele dizia, Alazão, vamos, anda rápido. Alazão era o nome do cavalo dele. Era um cavalo preto muito lindo que ele tinha. E ele não ia de jeito algum, gente. Esse cavalo empacou na ponta da ponte. Depois de muito, muito, muito ele tentar, o cavalo foi. Quando chegou no meio da ponte, ele disse que percebeu que algo de dentro da água saltou e montou no cavalo, atrás dele, e abraçou ele. Ele disse que sentiu a coisa abraçando ele. E ele sentiu o cavalo gemer até não poder mais.
A coisa era tão pesada que o cavalo gemia, gemia, gemia. Ele disse que não teve coragem de olhar para trás. A única coisa que ele disse foi: Tu quer uma carona, eu te dou, não seja por isso. Só não judeia do meu bicho. E assim ele foi. Ele disse que aquilo encharcado nas costas dele, ele levava nas costas e ele não olhou para trás. Em momento algum. A intenção da coisa era que ele olhasse, mas como a mãe dele sempre preparou eles, né? A minha avó era, a minha nona na realidade, era uma pessoa muito preparada em tudo. Ela preparava eles em tudo. E ele sabia que quando se tratava de espírito, a gente não deve olhar para trás. Então o que aconteceu? Assim ele foi com essa coisa até perto de casa. Quando ele chegou perto de casa, que ele foi apear o cavalo, né? Apear o cavalo quer dizer amarrar o cavalo, né? No tronco, onde o cavalo fica preso. Que a gente desce, né? Para depois entrar para dentro de casa. Quando ele foi apear o cavalo, ele olhou no portão da casa dele. Havia uma mulher em pé, toda de branco. Essa mulher estava encharcada. E ele só olhou para ela, assim, e entrou para dentro de casa normal. E como naquela época era tudo na lamparina, a minha nona sempre dizia para ele: Filho, quando tu chegar em casa, que tu chega tarde, tu por favor te alimenta, mas tu te alimenta com luz, tá? Tu não me come no escuro. Porque naquela época era tudo fogão de lenha. E elas deixavam tudo em cima do fogão. Era só chegar, abrir o fogãozinho, né? E beleza. Aí o que que acontece? Ele pegou e foi comer no fogão de lenha a comidinha dele. Terminando a comidinha, ele, cada garfadinha que ele dava numa panela, alguém ia e dava uma panelinha atrás dele, uma garfadinha. Mais uma pessoa, mais uma garfadinha ele dava na panelinha, alguém ia lá e pufft, atrás dele outra garfadinha. E assim ele foi se alimentando com essa coisa junto. E a minha avó sempre disse: não te alimente com os mortos. E ele, teimoso, se alimentava. Então ele disse: tu queres comer comigo, diabo? Então come, se tu tá com fome. Porque eu não tenho medo de ti. Daquele dia em diante, o meu tio ficou uma pessoa diferente. Ele começou a se transformar numa pessoa muito avarenta, uma pessoa muito má. Ele casou com a moça em questão, nunca foi feliz com ela. E foi uma vida cheia de avareza, cheia de azares e cheia de coisas ruins, até o dia que ele morreu. O dia que ele morreu, ele estava na frente da casa dele. Ele saiu para ir comprar pão. A esposa olhou para ele e disse: Homem, não vai comprar pão que tem pão feito. Eu vou comprar pão e tu não vai me segurar. Porque ele era uma pessoa muito avarenta, ele ficou muito mal depois disso tudo. E ela disse: Homem, para que atravessar essa BR toda? Que ele morava na frente de uma BR em Jaguaruna. Para que passar essa BR toda? Para você perder o seu tempo, ir lá buscar 3 pão, que em casa tem pão. Eu não quero saber, eu vou comprar pão. Eu tenho que comprar pão. E ele saiu de casa e morreu na frente de casa, atropelado por um caminhão. Juntaram ele de pá, para vocês terem noção. Então, assim, isso prova que a gente não deve brincar com o mal. Nesse dia ele desafiou o mal, ele desafiou o inferno. Eu tenho um gato chamado Lúcifer. Amo ele de paixão. Mas Lúcifer é o nome de um anjo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E coloquei esse nome também por causa da série do Lúcifer. Tem uma gata chamada Salem por causa da cidade de Salem. A Katrina é La Santa Muerte. Então, assim, gente, nomes não importa. Agora, você desafiar é diferente. Tem pessoas que olham pra mim e dizem: Lani, cada vez que tu chama teu gato, tu tá chamando mal. Não, eu não tô chamando mal. Eu tô chamando o nome de um anjo. Seja ele de onde ele foi, o que ele deixou de ser. Ele era um anjo. E eu coloquei por colocar o nome do meu bicho. Porque eu acho interessante colocar nomes diferentes. Isso não quer dizer que eu reverencio isso. E as deusas, né? Também não foram contra. O que eu tenho a dizer, gente, é que a gente não deve mexer com o mal. O mal, muitas vezes, ele fica nos rodeando e ele nos acompanha até nos levar. Quem desafia o mal acaba batendo de frente com o mal. E o mal acaba fazendo coisas terríveis com a gente. Nunca brinque com o mal, gente. Eu conheço o mal. Eu desafiei o mal e eu vivo com o mal. Porque eu sou exorcista e eu sei o que eu falo. Faço exorcismo e ajudo pessoas pelo mundo afora. Eu sou a Bruxa de Salem. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueçam de deixar o seu comentário. E me mandem relatos, por favor. Beijo, beijo, beijo. Até mais tarde.